Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa casa, mais uma vez, para a gente poder trabalhar alguns temas que nos são caros, mas em especial esse, porque ele faz parte de um projeto da nossa 10ª URI, que visa homenagear um dos livros da benfeitora Joana de Ângeles, que faz parte da série psicológica e que neste ano completa 25 anos do lançamento do primeiro livro. O livro chama-se Conflitos Existenciais. É a 13ª obra do grupo de 16 da série psicológica. A nossa Joana, felizmente, coloca temas importantíssimos para todos nós. De tão conflitados que somos, ela criou um livro chamado Conflitos Existenciais, com 20 temas, abordando questões interessantes e que todos nós temos para trabalhar, né? Então, hoje nós falaremos de uma das partes do que se refere ao ciúme. É certo que nós não iremos abordar de uma forma completa, porque seria impossível, mas nós traremos em especial a psicogênese, que é da onde surge, como é que vem em nós o conflito do ciúme no nosso espírito imortal e que muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente está sentindo aquela sensação de ciúme e aquela incomodação, aquela perturbação que aquele sentimento nos traz. Muitas vezes, a gente aqui sentado pode estar pensando, tá, mas eu não tenho ciúme, eu não me considero uma pessoa ciumenta. É porque, normalmente, quando a gente fala do ciúme, a gente sempre faz uma menção de que o ciúme esteja atrelado, vinculado apenas nas relações afetivas, apenas nas relações entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filha, né? A gente acha que é sempre dentro desse contexto. No entanto, quando nós trabalhamos a obra da Joana, nos debruçando na sua colocação, o que ela traz para nós, nós fomos buscar nas obras de Allan Kardec, nas nossas obras básicas, uma questão que o Kardec, na resposta que os bons espíritos nos dão, vai colocar que o ciúme também está muito ligado com a inveja. Então pode ser que a gente se identifique em algum momento, mas na pior das hipóteses, quem sabe a gente pode ajudar os outros. Para que a gente possa então iniciar de fato a nossa conversa de hoje, trouxemos um quadrinho. Só que talvez vocês não vão conseguir ver direito porque ele não ficou tão bom, mas a gente vai ler. Vejamos, o menino fala para ela, eu não entendo por que você fica assim. E ela responde, você não entende porque não é você que está sentindo. Não existe nada pior do que sentir ciúme, ter medo de perder o que é seu. E ele diz, e quando você sente medo de perder aquilo que nem te pertence? Então vamos refletir nisso aqui para startar essa ideia de ciúme. O primeiro ponto, a gente quando não sente o ciúme, talvez a gente não entenda o porquê que a pessoa se atormenta tanto. Porque a gente não consegue compreender a perturbação que há no outro. É difícil a gente se projetar no outro. Mal a gente compreende o que é nosso, pior compreender o que é do outro. Então é difícil você dizer o que é que você sente. Mas impressionante, como ela diz, é difícil sentir ciúme porque é complicado você ter medo de perder o que é seu. Olha só, perder o que é seu. E ele diz, mas quando você sente medo de perder o que não te pertence? Será que a gente pertence a alguém ou alguma coisa? Será que de fato existe uma propriedade entre as coisas e as pessoas? Então, esse é o ponto. Fiquem com a perguntinha aí, vamos ver se a gente consegue responder. Vamos encontrar
no dicionário, uma das definições do dicionário, que seria o ciúme. Então, psicogênese do ciúme. Ciúme é o estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa, de que se pretende o amor exclusivo. Receio de que o ente amado dedique o seu afeto a outrem. Medo de perder alguma coisa. Insegurança. Só pelo que já está no dicionário, a gente poderia ficar falando horas, mas vamos tentar diminuir aqui. Sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende amor exclusivo, né? Apego, ego, tudo para mim, nada para o outro. Receio de que o ente amado dedique o seu afeto a outrem. Insegurança. O medo de perder, né? Então, quando a gente tem o medo de perder, provocado pela insegurança, será que a gente realmente tem aquilo? Vamos pensando aí. Mas a nossa Joana, naquele capítulo 7 que nós comentávamos, do conflitos existenciais, ela traz outras questões que já vão de cara e totalmente ligado a essa colocação do dicionário. De cara ela já vai dizer o que é, para a psicologia espírita, o que é o ciumento ou sentir ciúme. O espírito inquieto e insatisfeito não consegue desenvolver em profundidade a autoestima, permanecendo em deplorável situação de infância psicológica. Aí vocês devem estar falando, tá, mas eu já não sou mais criança. O que ela quer dizer com a infância psicológica é que muitas vezes, embora já tenhamos uma idade cronológica adulta, nós muitas vezes ficamos na idade infantil psicológica. Muitas vezes as nossas atitudes são infantis. E por essa razão, nós muitas vezes não conseguimos avançar em estágio emocional evoluído. Ficamos presos naquelas questões que uma criança muitas vezes reagiria. Então, o espírito que é inquieto e insatisfeito, por que ele é assim? Porque é imperfeito. Não consegue desenvolver em profundidade a autoestima. Então, primeiro ponto, a pessoa ciumenta que é inquieta e insatisfeita consigo, tem perturbação íntima, não consegue ter autoestima. Ele é inseguro. Por essa razão, ele sempre tem aquele medo, aquela sensação de que vai perder o outro ou alguma coisa. Então, está nessa situação de infância psicológica. Daí a Joana diz assim: porque a culpa se lhe encontra no íntimo, esse indivíduo não consegue decodificá-la a fim de libertar-se, ocultando-a na desconfiança que permanece no seu inconsciente, assim experimentando tormentos e desajustes. O que ela quer dizer aqui? Essa culpa que Joana se refere é uma culpa intrínseca. Uma culpa que nós, espíritos imortais que somos, trazemos no nosso íntimo, muitas vezes não sabemos do que, nem para quê. Mas essa sensação, essa culpa, ela se encontra em nós. E ela está conosco, mas a gente não consegue decodificá-la, a gente não entende o porquê que essa culpa está em nós. E não consegue identificar como culpa também. É um sentimento, uma perturbação, uma inquietação, uma frustração pela querer ter a posse e não ter. E por essa razão a gente tenta, pelo fato de tentar se libertar, a gente faz o quê? Põe debaixo do tapete. Não resolve a situação. Então, na outra existência, trazemos aquela culpa intrínseca. Então, veja que vai rolando os dias, vão rolando as existências e nós vamos tendo os mesmos problemas, porque nós não temos a coragem de encarar os nossos problemas e as situações problemáticas que nós trazemos. Não é à toa que Joana escreveu um livro inteiro chamado Conflitos Existenciais, porque a gente traz muito conflito em nós, né? Continuando aqui, Joana diz que esse espírito aspira a amor e teme entregar-se-lhe,
Ele quer amar, mas ele tem medo de se entregar no sentimento. Porquanto o sentido da posse, aquilo que ele entende de que é posse, as coisas ou as pessoas, que lhe daria essa autoconfiança tão necessária para ele, que é inseguro, está restrito, limitado à dominação de coisas, de pessoas e de interesses imediatistas. Ambicionando transferi-lo para quem certamente não se permitirá dominar pela sua morbidez, desequilíbrio psíquico. O que ocorre aqui, que ela está querendo dizer para nós, é que nós temos essa frustração, esse sentimento de insegurança e nós queremos transferir para o outro aquilo que está em nós. É a tal da projeção da sombra, né? Não vamos detalhar muito, senão a gente vai ficar só nisso. A projeção da sombra, o que é? Aquilo tudo que a gente colocou debaixo do tapete, como nós exemplificamos antes, nós vamos transferir para o outro a responsabilidade do outro sanar em nós aquilo que nós não conseguimos trabalhar. E a gente só não consegue trabalhar isso porque nós não olhamos para dentro de nós, que esse é o maior dos desafios que nós temos. Nós sempre olhamos para fora, para as coisas, né? Esse olhar no sentido figurado. Olhar para dentro seria se observar, compreender as suas emoções, tentar decodificar o que é que está te trazendo tal perturbação. É por essa razão que Joana fala que o maior desafio do ser humano da atualidade é o autoconhecimento. Pois bem, trazemos também uma questão do Livro dos Espíritos. Não poderia deixar de faltar essa obra fantástica da nossa codificação. Kardec é fantástico nas suas perguntas. Na 933, ele, quando vai fazer uma pergunta, ele também coloca uma afirmativa. Vejamos. Assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Então ele afirma que quase sempre nós somos causadores dos sofrimentos materiais. É uma afirmativa. E aí vem a pergunta: seria também o causador dos sofrimentos morais? Então vejamos a resposta. Mais ainda dos morais, né? Porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade, a avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, só nesse primeiro momento a gente já consegue observar que muitas vezes nós somos os causadores dos nossos tormentos. Mas, eu não desejo sentir ciúme, eu não desejo sentir inveja, avareza, esses sentimentos tão pequenos, eu não desejo isso. Sim, você não deseja talvez, mas você está desejando porque você não trabalhou esses teus sentimentos e por isso você está vivendo isso, né? E aí ele continua, para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não acalma. Aí aqui ele traz um pouco do que é que a pessoa que sente isso vive dentro de si. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não acalma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que não lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos da sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito. A gente ouve falar assim, a pessoa que tem ciúme ou que é muito apegado a alguém ou alguma coisa, sonhar que está perdendo, não é? Sonhar que a pessoa, o ente amado traiu, que o ente amado foi embora, que largou. É um fantasma, como Kardec, aliás, os benfeitores colocam para nós, um fantasma que fica tormentando dia e noite. Não tem fim. É um tormento constante, né? Então é muito complicado isso. Mas Kardec não ficou satisfeito com a resposta, né?
Ele sempre gostava de colocar as suas opiniões. Então, ele também comenta essa questão. Vamos ver o que ele fala para nós sobre esse sentimento. Acontece até de não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo o que sai da craveira vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Às vezes a gente não identifica do que é que a gente sente ciúme, né? Ou a inveja, como ele em alguns momentos vai estar falando da inveja. Então vamos pensar que a inveja poderia ser uma questão mais material e o ciúme um pouco mais das pessoas, né? Para didaticamente ficar mais fácil. Então acontece de não ter ciúme de um objeto determinado ou de uma situação em si. Mas há aquelas pessoas que elas têm ciúme de tudo. Então tudo que está no meu nível, naquilo que eu consigo alcançar, no meu horizonte, tudo bem. Uma vez que ele subiu, que ele se superou, que ele cresceu, eu já começo a ter ciúme ou inveja. Então, o que acontece? A pessoa não consegue subir, então ela tenta trazer para baixo, naquela situação em que eu me encontro, os outros que estão crescendo. Ao contrário de mim, que fico preso naquela situação horizontal, naquela situação vulgar, como ele traz aqui. Mas então, eu não consigo crescer, trago para o meu lugar. Então, em vez de eu promover a pessoa que está comigo, dizendo para ela as qualidades que ela tem, eu diminuo aquela pessoa para que ela baixe no meu nível. Naquela situação em que eu me coloco, em que eu me encontro, eu não consigo subir para me igualar àquela pessoa, então eu trago ela para baixo. Então a gente está fazendo o quê? Um boicote com o outro, né? Trabalhando o contrário, perdão. Em vez de a gente ajudar a pessoa a crescer, a gente está boicotando o crescimento daquela pessoa. Mas Kardec continua na sua fala. Ofuscas tudo que lhes parece estar acima do horizonte, e se constituísse maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. Então, o cara que é medíocre quer que todos fiquem na mediocridade. De ordinário, ou quase sempre, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Então, quase sempre, nós trazemos para nós a infelicidade, porque nós ficamos dando muita importância às coisas da terra, muita importância às questões imediatistas, daquilo que não nos projeta, não nos transcende. Então nós ficamos presos nas questões mundanas e por isso é que a gente se torna infeliz. Então lembrado que Kardec falou que muitas vezes, que os bons espíritos falaram que muitas vezes somos nós que trazemos essa infelicidade. Então é aqui, ó, Kardec comenta que o homem é infeliz pela importância que o liga às coisas deste mundo. Quanto mais ligado à terra, menos ligados somos ao céu ou ao crescimento espiritual. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança, que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Então vamos pensar aqui. Uma criança ganha um brinquedo, e ela não solta aquele brinquedo por nada. Ela fica presa naquele brinquedo. Se aquele brinquedo se perde, quebra, ou por alguma razão a criança não fica com aquele brinquedo, ela fica aflita, chora, esperneia, faz manha, né? Porque ela não está com aquele brinquedo. Então, aquilo na cabeça da criança infantil que é, e dentro daquele contexto infantil dela, ela entende que tudo aquilo seria a maior felicidade da vida dela. Então Kardec faz o quê? Compara-nos como crianças espirituais. Então nós, crianças espirituais que somos, ficamos presos ao brinquedinho,
à pessoa que nós queremos manipular, ter a posse, às coisas que nós queremos trazer para o nosso nível de mediocridade, para aquilo que nós invejamos do outro. Então nós estamos crianças espirituais. E é por isso que Joana fala que nós estamos na infância psicológica. É nesse sentido, porque nós estamos crianças espirituais nesse sentido em que nós não conseguimos fazer o outro crescer, libertar o outro, amar simplesmente, deixar que o outro cresça, mesmo que eu tenha que ficar na retaguarda porque não sou tão grande assim. E assim a gente faz com os filhos, com os pais, com os cônjuges, com os amigos. Então é uma projeção que nós temos que trabalhar no outro para o bem de nós mesmos. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz. Então toda vez que eu foco apenas no orgulho e naquelas questões terrenas, me torno infeliz. Desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. O que Kardec quer falar aqui é que quando nós ficamos presos às questões mundanas, nós acabamos nos infelicitando, porque muitas vezes os sentimentos que nós queremos trabalhar ou trazer para nós não conseguimos satisfazer com as coisas da terra. Então, nós temos que procurar isso em outro plano, que seriam nas questões espirituais. Então, aquele que nada se importa com o supérfluo, o bom, o mínimo já está ótimo para ele, já está excelente, ele é feliz, porque ele não fica preso nessas questões mundanas. Então, tudo aquilo que para muitos seria uma calamidade, uma tragédia, uma coisa ruim, para ele é bom, porque ele entende que a situação dolorosa é uma oportunidade para crescimento e não uma calamidade. Então, olha como vai mudando a nossa forma de pensar conforme a gente vai analisando as colocações da doutrina espírita. O que Kardec quer falar? Olha só, referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o fere. Então, o selvagem, que para ele não tem essa visão que muitas vezes o civilizado tem, ele não fica cobiçando tanto as coisas. Veja que aqui Kardec está enfocando um pouco mais nas questões materiais, né? Ele não está preso necessariamente na questão das pessoas, mas está falando um pouco das questões materiais. Então ele está falando, aquele que não é muito civilizado, que é mais selvagem, e não precisa de tantas coisas, e por isso ele não se importa. Mas o civilizado, sim, ele consegue ver as coisas de uma outra forma, raciocina sobre a sua infelicidade, e por isso que ele fica transtornado, por isso que ele se angustia, por isso que ele fica com o interior dele abalado. Mas também, ao civilizado, lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter a consolação e de analisá-los. Aí vem o fechamento de ouro, que Kardec fantasticamente coloca. Essa consolação, ele, o civilizado, que já raciocina, a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhorar o futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então nós conseguimos, dentro do sentimento cristão, do amor ao próximo, ao desapego, aquele sentimento nobre, trabalhar essas questões e dar essa esperança de melhor futuro. E compreendendo e conhecendo a doutrina espírita, teremos a certeza desse futuro. Então, fantástico o fechamento que Kardec nos coloca nessa questão. E já seguindo para o nosso encerramento, Joana coloca o seguinte: quanto mais o indivíduo valorizar o ego, o que é o ego? O ego são as questões terra-terra. O ego são as questões que nos definem como personalidade, mas nessa existência.
Muitas vezes o ego, que estando em desequilíbrio se torna egoísmo, acaba burlando os nossos sentimentos e a nossa projeção para um futuro melhor. O ego, muitas vezes, quando está exagerado, o egoísmo, ele não permite que o nosso Deus interno fale. Então, quando nós focamos só na questão egóica, nós não permitimos que o que nós temos de melhor, que aquele tesouro que nós temos guardado dentro de nós, saia de fato e realize situações boas e que realize situações em que vai colaborar com o crescimento do próximo e com o crescimento de nós mesmos. Então, quanto mais o indivíduo valorizar o ego sem administrar-lhes as heranças da inferioridade, que são as nossas paixões, aquilo que nós trazemos, mais ele se atormenta, em face da necessidade do relacionamento interpessoal. Não tem como fugir da relação interpessoal. Nós vivemos dentro do contexto de lei de sociedade. Então não tem como você se afastar desse relacionamento interpessoal, que sem a presença da afetividade sempre torna-se frio, distante, sem sentido e sem continuidade. Por isso que muitas vezes nós vemos relações falidas, relacionamentos falidos, que começam e terminam sem ter evoluído nenhum dos dois, ou nenhum dos entre eles relacionados. Porque não se trabalha as questões internas, sempre se trabalha a questão do ego apenas. Então, ferir o meu ego já não serve para mim. Percebe? Então, quando ele trabalha no nosso ego, no nosso orgulho ferido, a gente já não consegue conviver com a pessoa, porque a gente não projeta para o crescimento das duas partes. O ciúme tem raízes, portanto, no egotismo exagerado, aquilo que eu comentei do ego exagerado, o ego-egoísmo, que somente pode ser superado mediante o trabalho da autodisciplina e da entrega pessoal. O espírito evolui através de etapas sucessivas, degrau a degrau, gradativamente, lapidando arestas mediante o instrumento sublime da reencarnação. Que fantástico, que notável isso, né? O instrumento que nós temos na mão, que é o maior exemplo do perdão e do amor do nosso Pai para conosco, é o processo da reencarnação. Porque uma vez que nós erramos, e erramos muitas vezes, nós temos a oportunidade de reparar e trabalhar na próxima reencarnação, e assim até quantas vezes forem necessárias. Então, lapidando arestas mediante o instrumento sublime da reencarnação, que lhe propicia transformações morais contínuas, enquanto desenvolve a inteligência e os sentimentos. Inteligência e sentimento, o que seria? As duas asas do progresso, que nós vamos encontrar no Pentateuco kardeciano, nas obras básicas da doutrina espírita, que as duas asas do progresso são inteligência e sabedoria. Sabedoria e amor. Então, inteligência e sentimento, né? Então, aquela palavra colocada por Joana. Trabalhar a emoção, portanto, reflexionar em torno dos sentimentos próprios e do próximo, constitui uma saudável psicoterapia para a aquisição da confiança em si mesmo e nos outros. Então ela fala, trabalhar os seus sentimentos, mas também olhar para o outro. Quantas vezes nós desejamos que o outro satisfaça as nossas intenções, que o outro faça algo por nós, mas muitas vezes nós não fazemos nada pelo outro. Nem sequer nos importamos como é que o outro se sente naquele contexto, naquela situação. Então a gente nunca olha para o outro. E aqui Joana destaca que nós temos que observar os nossos sentimentos, mas também o sentimento do outro. Não deixar que, se você olhar só para o seu sentimento, aí você também está trabalhando só a questão do ego, só a questão que satisfaça você mesmo. Então precisa também olhar para o próximo. E então nós vamos encontrar no livro O Consolador, de Emmanuel,
que ele vai fechar essa ideia de uma forma fantástica. O ciúme é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Olha, de novo eu tenho que olhar para o outro. Enquanto eu não sei como lidar com as minhas emoções, é o momento de esforçar-se, de orar, de vigiar e colaborar para o crescimento do outro. Olhar para aquele que sofre, olhar para aquele que erra, aquele que tem situação às vezes mais conflitada do que a nossa, mas como a gente fica muito preso naquilo que está em torno do nosso umbigo, aquilo que está em torno da nossa vivência, a gente não consegue ver isso. A gente se importa só com aquilo que a gente sente e a gente não consegue olhar para o outro, porque está focado nas nossas questões íntimas. Então, nosso Emmanuel, que era o benfeitor espiritual de Chico Xavier, fala que esse momento, para que a gente supere essa situação do ciúme, nós precisamos começar a olhar, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição de poder ajudar. Então nós vamos ajudando o outro e sem perceber a gente vai estar trabalhando a nós. Porque é assim que a gente vai crescendo, trabalhando a si mesmo, mas trabalhando o outro, fazendo um trabalho em comunhão, rumo ao trabalho da fraternidade e do amor universal, né? Então essa que é a ideia. Só a compreensão da vida, continua Emmanuel, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para a análise serena dos acontecimentos, poderá aniquilar o ciúme do coração, de modo a cerrar-se a ponta ao perigo, pela qual toda a alma pode atirar-se a terríveis tentações com largos reflexos nos dias do futuro. O que Emmanuel quer dizer aqui é quantas tragédias que nós enxergamos, que nós vemos por conta das questões materiais, daquilo que nós invejamos do outro, porque o outro tem e eu não tenho, e das questões afetivas, né? Os crimes passionais que a gente ouve falar. Tudo isso aí vai se projetar lá no futuro em situação de reparação, em que nós vamos ter que expiar em dolorosa situação. Então, nesse sentido, o que Emmanuel fala nessa questão? Ele nos projeta para o ponto pilar da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Então, quando eu faço o trabalho de caridade para com o próximo, trabalhando para o bem do outro, eu também automaticamente, numa lei de causa e efeito, de ação e reação, trago para mim o benefício que eu levo para o outro. Então essa é a saída. Quando nós não sabemos o que fazer, ajudamos os outros. Quando nós não sabemos como trabalhar os nossos sentimentos, a gente pare, ore, reflexione, vigia e trabalhe no bem. Então essa é a arma infalível, o sendero ascensional infalível. Então Jesus diz para nós, para que a gente feche essa ideia, que cada um vá para casa pensando no que é que a gente... O que é que nos cabe? O que é que importa a cada um de nós? Misericórdia quero e não sacrifício. Então o nosso Mestre nos desejou e nos pediu para que tenhamos misericórdia, que nós trabalhemos o coração, o sentimento. Quando nós trabalharmos o sentimento, nós realmente teremos o maior dos tesouros, porque a questão intelectual a gente já atingiu. A gente já conseguiu trabalhar nas questões intelectuais. Tem muito intelecto aí. Nós estamos conseguindo alcançar níveis altíssimos de intelecto. Mas qual é o nível de moralidade que o mundo tem? Muito pouco.
Então a saída, o maior tesouro, aquilo que nós realmente devemos buscar é a questão da misericórdia, do sentimento, do amor ao próximo e da fraternidade. Agradeço demasiadamente a atenção de todos e que Jesus continue a nos abençoar. Até a próxima, se Deus quiser e permitir. Muito obrigada.